assim, têm um grande valor. E às vezes elas fazem coisas, depois elas voltam, se arrependem, e todas elas conseguem ensinar algo, não importa quem seja. Às vezes uma pessoa que ela não tem muita aptidão para liderança, mas quando ela fala lá naquele minutinho que a gente fala da gratidão, são palavras tão sábias que até nem precisa mais falar nada no encontro. Então todo mundo tem algo para poder ensinar. A gente pode aprender assim com todo mundo. Às vezes você acha que a pessoa não tem muito seguidor, não tem isso aqui não, mas todo mundo, a gente pode aprender com todo mundo. E tem pessoas que têm essa aptidão para liderança e tem pessoas que não têm, mas a gente aprende com todo mundo. Olá, olá! Está no ar mais um episódio do InstaCast CL. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, você que está aqui ao vivo com a gente e você também que está assistindo no replay. Eu sou Carmen Lima e esse é o episódio 20. Toda semana eu trago especialistas e pessoas com histórias inspiradoras para abordarmos temas que ajudam a crescer, transformar sua mentalidade e prosperar em todas as áreas da vida. Negócios, espiritualidade, propósito, liderança e muito mais. E hoje nós vamos falar sobre um tema que pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu papel no mundo. Você já parou para pensar que pequenas ações podem criar grandes movimentos? Pois é. Muitas vezes ficamos esperando o momento perfeito, ficamos buscando muito conhecimento, mas não entramos em ação, né? A gente fica muitas vezes esperando um sinal claro para que a gente possa dar o primeiro passo, não é verdade? Mas a verdade mesmo é que tudo que hoje é grandioso, um dia começou pequeno. E os maiores impactos começam com pequenos passos e passos intencionais. E a história da nossa convidada de hoje é um exemplo vivo disso. O que começou como um encontro entre amigas se transformou em um movimento que tem mudado vidas. Então, se você sente que tem um propósito maior, um chamado, mas não sabe como agir, se acredita que ainda não tem o que é preciso para começar, essa conversa de hoje é para você. Mas antes de eu chamar a nossa convidada especial, eu preciso te dar dois recadinhos, dois lembretes bem rapidinhos. O primeiro é que você clique aí no aviãozinho e compartilhe essa live com pelo menos 7 mulheres. Porque o que nós vamos falar aqui hoje pode literalmente transformar vidas. Então, clica aí, porque é rapidinho, e manda para aquela sua amiga que está precisando dar o primeiro passo, mas está sem coragem. E o segundo recado é: pegue papel e caneta, porque, como eu sempre digo, uma sacada pode mudar todo o jogo da sua vida e quem sabe hoje é o dia dessa sacada para você. Ela começou apenas querendo criar um espaço de apoio para mulheres imigrantes assim como ela. Mas o que nasceu ali foi um movimento poderoso de crescimento, pertencimento e transformação. Ela é do Rio de Janeiro e vive há 17 anos aqui em Miami. E a minha convidada de hoje é uma líder inspiradora, que tem impactado a vida de centenas de mulheres através do grupo Mulheres com Propósito. De um café entre amigas para um movimento que hoje já está em 7 locais entre Estados Unidos e Brasil. Bia Souza, que provou que quando nos colocamos à disposição do propósito, Deus abre caminhos e transforma vidas. Mulher de fé, esposa, mãe. Bia é uma referência na formação de líderes e no despertar de potencial feminino. Ela tem dedicado a sua jornada a encorajar mulheres a saírem da inércia e viverem plenamente aquilo que Deus planejou para ela. E hoje ela está aqui
para compartilhar essa trajetória e nos mostrar que propósito está mais perto do que imaginamos. Ele só precisa que a gente dê o primeiro passo para que ele se torne real. E eu estou muito feliz de você estar aqui hoje, Bia. Vem para cá. Oi, Carmen. Oi, Bia. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço você pelo convite. É um prazer imenso estar aqui hoje com você. Obrigada, Bia. Eu que estou muito animada, estou muito feliz com a nossa conversa de hoje, porque quando fala em liderança feminina, em mulheres impactando mulheres, mulheres se apoiando, essa é a minha praia e eu fico muito animada porque eu tenho certeza que hoje você vai poder compartilhar algo extraordinário aqui no Instacast CL. Ô Bia, vamos começar esses trabalhos logo, sem mais delongas, porque eu estou muito animada, eu já estou aqui com meu papel e caneta do lado, que eu tenho certeza que hoje a gente vai ter insights assim muito poderosos. Eu trouxe uma primeira pergunta para a gente começar aqui os nossos trabalhos. É que lá atrás, né? Eu acho que foi em 2019, você vai confirmar isso. Tudo começou com um simples café entre amigas e hoje o Mulheres com Propósito é um movimento com 7 núcleos, inspirando e transformando vidas. Como foi esse processo? E como que qualquer mulher pode dar esse primeiro passo para criar algo tão significativo como você vem criando? Então, Carmen, primeiro, né, agradecer você mais uma vez pelo convite, pela paciência também, né? E como você disse, a gente começou em 2019, eu e uma amiga, e a gente começou porque nós sabemos, imigrantes em outro país, em outro local, a gente está longe da família, longe dos nossos amigos, então a gente precisa de um apoio realmente. E quando eu fui para os Estados Unidos, em 2007, quando eu fui para fazer o intercâmbio, e aí depois eu ia ficar só 4 meses. Mas então decidi ficar. Eu conheci o meu marido na época, né? Quer dizer, na época ele era meu namorado, né? Hoje é meu marido. E a gente casou. E aí nisso, eu lembro que o primeiro ano foi muito assim solitário para mim. Porque aqui no Brasil, né? Muitos amigos, muita família grande, vários amigos, né? De amigos assim, desde a infância. E aí eu me vi num local, e eu trabalhava em um local também. Então, não tinha aquela. Falei, depois de aqui, acho que ninguém vai saber. Os vizinhos vão descobrir daqui a uma semana, mais ou menos. Né? Eu ficava, não pode. E quando a gente criou esse café, a gente falou assim, não, nenhum imigrante deve passar por isso aqui. Então, a gente tem que ter um grupo de apoio. Tanto que nós temos um sorteio, onde a gente sorteia as anjas da semana. Então, toda semana. Como a gente já teve assim, várias histórias lindas dessas anjas da semana, né? A pessoa que estava precisando de uma dica, precisando de um apoio, a pessoa que precisava ir no médico fazer um exame assim, complicado, não tinha ninguém, a anja acompanha essa pessoa. Então a gente começou esse café só para a gente ter um grupo de amigas para a gente conversar. Né? Uma vez por semana a gente se encontra num café. Só que aí, né, como a gente começou em Miami, a gente sabe que em Miami a gente tem grupos de tudo, né? O grupo do vinho, grupo do crochê, grupo do vôlei, grupo de tudo. E é muito legal, eu amo esse negócio do grupo, né? Mas a gente queria um grupo que a gente falasse da nossa fé, a gente falasse da Bíblia, mas que não fosse vinculado a nenhuma igreja. Porque, assim, a pessoa, né, acredita em Deus, acredita na Bíblia, ela iria se identificar com esse grupo. Tanto que no grupo nós temos evangélicos, nós temos católicos, temos pessoas que não seguem nenhum tipo de religião, mas acreditam na Bíblia. Então a gente começou a se reunir e aí a gente se reflexionou tudo com uma base bíblica. E então a gente começou a fazer uma vez por semana. E engraçado que no primeiro encontro foi muita gente, foi uma mesa lotada assim. Sendo que aí, muitos ali, acho que não sabiam que a gente iria usar a Bíblia. Então, não gostaram muito. Algumas não gostaram, algumas não voltaram e outras voltaram. Só que, assim, a gente decidiu fazer semanalmente porque, assim,
de 15 em 15 dias, a pessoa pode pensar, será que vai ter nessa semana ou será que vai ser na próxima semana? E ficaria um pouco confuso. E uma vez por mês também ia ficar muito distante. Então a gente fez semanal, assim, quem puder ir, vai, quem não puder, vai na próxima semana. Então a gente começou a fazer, e tinha dias lá no início que iam 3 pessoas, né? 2 pessoas. E eu e minha amiga, a gente falava assim: olha, eu vou, mesmo se tiver uma pessoa, a gente vai continuar fazendo como se tivesse a mesa cheia aqui. Aí a gente seguiu isso, né? Então iam 2 pessoas, 3 pessoas, a gente fazia como se tivesse a mesa cheia. Engraçado que nesses dias que é menos gente, a gente ficava até mais à vontade para compartilhar. As meninas choravam, sabe? Elas abriam o coração. Porque aquela mesona... Mas me diz uma coisa aqui, rapidinho. Deixa eu pegar esse gancho aqui de vocês estando lá nessa mesa e às vezes não ia ninguém. E aí esse é um ponto de desafio, né, pra gente. Sim. Porque muitas vezes quando a gente inicia um projeto, a gente acaba ficando um pouco insegura e a gente se pergunta, né? Será mesmo que a gente tem que continuar com isso? Será que isso aqui precisa ir adiante, né? Você, em algum momento, nesse início, você não sabia ainda o futuro do Mulheres com Propósito, né? E como foi lidar com essa incerteza que você está falando? Que tinha dias que iam pessoas e outros iam poucas. Como é que foi lidar com essa incerteza e continuar caminhando para o grupo estar como está hoje, né? Então, Carmen, eu acho o seguinte, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente não vai colher os frutos imediatamente. Então, na minha cabeça, eu tinha assim, eu vou continuar tentando até quando der. Né? Então, se eu ver que está muito tempo vindo pouca gente, a gente tenta mudar a estrutura ou faz uma outra coisa. Então, nesse início, eu não tive pensamentos de desistir, porque eu achava que estava muito no início ainda para a gente poder colher alguma coisa, né? E também porque eu tinha essa amiga comigo nesse início. Então, se não fosse ninguém, tinha eu e ela. Mas nunca ficou só eu e ela. Sempre tinha mais 2 pessoas juntas, sabe? Mais 1, mais 2, mais 3 pessoas juntas. Então, já estavam engajadas, né? Isso. Então, nesse início, eu não tive essa vontade, assim, esse pensamento de desistir por causa disso. Porque eu tinha ela e porque eu estava ainda esperando colher, né, alguns frutos também. Vamos esperar, vamos continuar tentando. E na semana que vem a gente manda convite para mais gente, a gente manda lá para nossa lista de telefone quem que a gente conhece e vamos tentar. Então, nesse início, eu não assim, desanimava quando ia menos gente. É claro que quando vai muito, você fica muito feliz, né? Mas quando ia menos gente, eu ficava assim, eu tô aqui, né, para cumprir essa missão aqui e daqui a pouco eu sei que vai vir muita gente. Você tinha sempre essa esperança no seu coração, sim, né? Mas foi o quê? Como que você percebeu, né, que você tinha que seguir isso? Que era um café, você queria algo para um grupo de amigas se apoiarem e de repente já tinha uma diversidade de mulheres ali, né? E como foi? O que você sentiu? Aonde que você tirava essa certeza de que você precisava continuar? Então, Carmen, a gente fazia, né, esses encontros e em todos os encontros, no final, sempre vinha 1 ou 2 pessoas falar com a gente que alguma coisa se mudou na vida delas. E a gente, toda semana, a gente tinha testemunhos de pessoas falando assim: eu vim aqui e eu ia hoje mandar o divórcio pro meu marido, mas eu vim aqui hoje, e aí a reflexão foi sobre alguma coisa que eu não lembro, sobre não desistir. E a gente nem sabia o que a pessoa estava passando. E a pessoa falou assim: então eu senti que isso foi para mim. Então eu resolvi dar mais uma chance, resolvi fazer tal coisa. Ou então a outra, eu estava com uma depressão, estava com uma tristeza, não conseguia sair de casa. E aí eu vim aqui e tal. Ou então eu estava tendo uma resposta para algo de trabalho e eu vim aqui e parece que foi tudo para mim. Então toda semana a gente tinha esses testemunhos de pessoas assim, falando que o encontro estava edificando muito. E na época, hoje em dia, a gente vê mais grupos ainda de mulheres, né? Você vai para Orlando, até mesmo Miami, você vê muitos grupos de oração e grupos de tudo, assim, aqueles grupos enormes. De tudo. Assim. Grupos de tudo.
e grupos grandes de mulheres. Na época não tinha muito. Tanto que a gente fez nosso primeiro evento, foi em 2019, a gente fez o Poder da Autoestima com a Érica Guarnieri. E aí até hoje tem gente que me procura para poder falar do primeiro evento. E a Érica vai estar com a gente aí esse ano, se Deus quiser. Esse ano a Érica volta aí com a gente. Tô com ela aqui no Rio, né? Então, se Deus quiser, ela volta aí com a gente. E aí, na época, a gente fez um evento, para você ter uma ideia, vou fazer para umas 30 pessoas, mais ou menos, na época, e o local só cabia 40 mulheres, o local que a gente pegou. E no dia foram 50 e poucas mulheres, quase 60, não tinha nem onde sentar. E elas foram aparecendo no dia, e foi um evento assim maravilhoso. As mulheres choravam, se emocionaram muito. Muitas mulheres foram curadas ali, pela fala realmente do poder da autoestima, da mulher se amar e tudo mais, né? Então, assim, eu via assim, a cada encontro, a gente via a diferença que ia fazendo na vida daquelas mulheres. E é claro que, assim, como tudo, tem gente que não gosta. Então, tem gente que não gosta, ou então tem gente que vai de curiosidade. O que está fazendo? O que está acontecendo? Porque antes da pandemia, tinha dia que iam quase 40 mulheres, antes da pandemia, né? E aí, depois da pandemia, a gente ainda voltou online, a gente voltou na praia, depois a gente voltou de novo. E aí aconteceu um baque, né? Que essa amiga que abriu comigo, foi comigo 2 anos, se eu não me engano, né? Foi comigo 2 anos, e depois ela se mudou. Quando ela se mudou, ela saiu, né? Ela saiu e não ia mais abrir, não tinha nem intenção de abrir novos MCPs, nada disso. E aí, eu não sei, né? Sem quem está assistindo até acredita nessas coisas, mas eu pensei, então vai acabar. Porque sozinha, né? Você pegar um grupo assim sozinha, porque querendo ou não, a gente sempre revezava. Uma semana era eu que liderava, outra semana era ela. E aí tinha, assim, a gente mandava mensagem para metade, ela mandava mensagem. Era uma parceria muito boa. E aí ela teve que se mudar. E aí, depois que ela saiu, eu falei assim, gente, agora vai acabar, porque não tem como eu sozinha estar aqui à frente disso. E é muita responsabilidade. E eu não sei também como que as mulheres vão receber essa mudança. E aí isso foi quando? Isso foi quando que ela saiu? Foi em maio de 2021. 2021, E aí talvez tenha sido... aí o grupo já estava, ele já tinha um corpo, ele já tinha uma identidade e, de repente, um baque, né? Para onde que nós vamos? Você se viu sozinha, tendo que lidar com tudo isso. Sim. E eu achava que realmente não ia conseguir ir para frente com o grupo, porque as pessoas não recebem mudanças muito bem, né? E aí eu falei, gente, como é que vai ser e tal. E aí, nisso, eu recebi um rapaz que eu tinha visto só no meu casamento, em 2008, e ele falou assim, não, eu vim aqui para falar que não é para você largar, não é para você desistir. Porque se você de estar só você à frente, é um plano de Deus também. E eu fiquei, gente, será? A gente sempre fica duvidando, né? Aí nisso, mas eu continuei. E nisso, através do grupo, eu conheci outras amigas, né? Então, elas me ajudaram muito nesse início, quando essa minha outra amiga foi embora. Então, a gente continuou. E engraçado que depois o grupo cresceu ainda mais. Porque se ele quer para poder realmente continuar. Eu achando que o grupo ia minguar e não sei o quê, mas o grupo cresceu ainda mais. A gente fazia um local que eu lembro que tinha dias que não tinham de sentar. Tinha mulheres assim que pegava cadeira assim lá de fora e sentava e não tinham de sentar. E vocês continuavam fazendo os eventos em cafés? Ou já estava numa outra estrutura? Não, em cafés. Olha só. Mas até hoje a gente faz em cafés. E nesse café era bom porque esse café era bom que tinha uma salinha assim reservada. Infelizmente o local fechou, o dono fechou o local, então a gente não pôde mais ficar, mas a gente ficou lá uns 3 anos lá. Era bem legal ali. E aí nisso a gente mudou e o grupo continuou crescendo, mas assim, é um grupo também que as pessoas assim, elas não pagam para estar, elas não têm nenhum tipo de compromisso. Então assim, tem sextas-feira que vai muita gente, né? Tem sexta, spring break, junho, ou então tem alguma coisa, aí já vai menos. Mas o que eu sempre vejo é a gente não se desanimar por causa de números. Se a gente tiver certeza da nossa missão... Pode fechar. Depois eu quero te fazer uma pergunta antes de passar para o próximo tópico. Não, então eu falei sobre a gente vai sair dessa fase. Sim.
se a gente tiver certeza da nossa missão, a gente continua. Porque tem algo assim que não te deixa parar. Eu criei alguma coisa. Porque depois disso, eu já pensei em parar várias vezes. Porque realmente é uma entrega, né, semanal. E aí eu pensei em parar, gente, eu pensei em parar já muitas vezes. Mas assim, é uma coisa que não deixa parar. É incrível. Mas essa é justamente a pergunta que eu ia fazer. O que que te motiva? E eu acredito que, embora o grupo hoje já esteja com 5 ou 6 anos e numa crescente, os desafios são constantes, né? Lidar com muitas pessoas, gerenciar um grupo, administrar essa logística de onde vai ser a reunião, Sim. enfim. E o que que te motiva, o que te motivou lá naquele início, em 2021, que você falou, não, eu vou seguir além de uma palavra profética, né, que você recebeu desse homem, mas o que mais te motivava que você falou, não, eu vou em frente, eu sozinha, vou conseguir apoio, o que te motivou? O que me motivou muito, Carmen, é ver realmente a diferença que o grupo fazia e faz ainda na vida das mulheres. Engraçado que, assim, as pessoas que elas criam um grupo desse, elas querem, eu aprendi isso, né, a gente sempre aprende de uma forma ruim, mas é verdade, é uma coisa que eu aprendi, uma coisa boa. A gente, quando faz um grupo, ainda mais um grupo assim que é com a base, né, espiritual, a gente não pode fazer um grupo querendo as pessoas pra gente. Porque às vezes a gente cria um grupo assim, né, de apoio, e a gente quer o quê? Que aquelas pessoas que fiquem com a gente, compre a nossa ideia para sempre, nunca nos abandone, nunca nos deixe. Na verdade, a gente está sendo egoísta pensando assim. Porque eu penso, a gente, como se fosse um hospital, né? A gente reabilita aquela mulher, ensina para ela que ela é capaz, que ela pode liderar um grupo, que ela pode seguir uma missão dela, e às vezes ela continua ali com você, que é ótimo, mas às vezes ela segue um outro caminho. Né? Às vezes ela não vai mais estar com você. E eu aprendi que a gente não deve ficar chateada quando as pessoas saem, porque tudo é uma estação e tudo tem um tempo. Então é o tempo dela estar junto e o tempo dela sair. E antigamente eu ficava super chateada, as pessoas saíram, pararam de ir e não sei o quê. E hoje eu entendo que tem gente que vai, tem uma fase que ela precisa estar ali e tem fase que não. Que ela tem que dar seguimento a algum projeto dela, ou ela vai começar a trabalhar, ou ela vai criar um grupo que nada a ver com o MCP, mas ela vai fazer, sei lá, um grupo de network, não sei o quê, e ela vai seguir com a missão dela. Inclusive, do lado do nosso grupo saíram várias líderes, né, que, inclusive, começaram a falar ali, né, eu olhando, e eu sempre pedi para Deus uma coisa que era discernimento. Tanto que a Flavi, ela liderou o MCP de Orlando. E aí eu falava assim, a primeira vez que ela foi, eu falei assim, Flavi, você tem a voz linda, você fala bem, você tem um conhecimento da Bíblia muito bom, você tem que falar. E ela falava assim, ai, Bia, não me vejo falando. Hoje, ela abriu o MCP lá de Orlando, ela ficou 2 anos na frente. E hoje, ela não está à frente, mas ela vai em tudo. Mas porque agora ela está à frente de vários outros grupos de mulheres, né? De vida financeira, ela faz grupos de discipulado na igreja, ela faz um monte de coisa. Ela fala assim, Bia, o MCP que abriu as portas para eu saber que eu podia falar, que eu podia fazer, sabe? E agora eu acho isso lindo. É lindo. Isso é incrível, porque o que eu percebo é que esse movimento do MCP, você levanta líderes ali, desperta essa liderança feminina nas mulheres. Então, novas líderes, mulheres que não achavam que estavam ali para compartilhar a sua história, ou para ouvir uma palavra, ou para ser acolhida ou pertencer, porque o pertencimento, né, quando a gente é imigrante, é algo que a gente busca muito, pertencer a grupos, se identificar com aquilo. Sim. Então, líderes se levantaram, né? E como que existe uma estratégia para você capacitar essas líderes para elas assumirem essas novas responsabilidades e darem continuidade sobre isso que ela despertou ali dentro do MCP? Então, a Flavi foi a primeira, que ela era do nosso grupo de Miami, ela se mudou para Orlando. E ela chegou em Orlando, ela falou assim, Bia, preciso de um grupo aqui, você tem que abrir um grupo aqui.
ela falava assim, falava, não tem como eu ir uma vez por semana para Orlando com 2 crianças pequenas, não tem como fazer isso. Aí eu, por que você não abre, né? Eu falei até brincando para ela, eu não. Aí depois ela me ligou, ela falou que encontrou com 2 mulheres que falavam que sentiam falta de um grupo em Orlando. Aí ela começou a pensar, a gente começou a orar junto, e aí Deus confirmou assim, no nosso coração que era para a gente poder fazer. E aí ela abriu lá em Orlando, eu fui lá na abertura, foi em fevereiro de 2023, a abertura do MCP Orlando. O MCP de Orlando, assim, é muito cheio, de 30 mulheres, não cabia mais. Uau! Então, a Flavi, ela se despontou uma líder, assim, maravilhosa. Você vê a Flavi falando, ela fala com uma autoridade, sabe? Ela conquista as pessoas, ela cativa todo mundo. E aí ela levantou um grupo lá, e nisso, assim, ela que começou com isso. E na minha mente só ia ter, assim, Miami e Orlando. E aí chegou uma outra moça que ela ia, Raíssa, que ela ia no MCP de Miami também. Só que ela morava em Boca. E aí ela ia direto, mas depois ela não conseguiu mais ficar indo, porque era 1 hora de viagem para ela poder ir. E aí nisso, aí a gente começou a conversar dela abrir o de Boca Raton. E ela do mesmo jeito não se achava capaz e tal. Como é que eu vou fazer isso? E, Bia, como é que eu vou fazer? E a gente começou a orar e Deus confirmou o nosso coração. Na abertura eu fui lá também. E a gente começou hoje também, o ICP de Boca tá muito cheio também, muitas mulheres sendo realmente impactadas. E como que eu faço, Carmen? A gente faz encontros mensais de líderes online. E eu preparo o tema da semana. E aí eu mando para as líderes. E esse tema é uma base. A gente está no mês de março, a gente está fazendo sobre equilíbrio emocional. Então, toda semana a gente está dando uma reflexão de equilíbrio emocional com a base da Bíblia. Então, assim, eu passo para elas essa mensagem e elas vão tirar da forma delas, vão passar, né? Vai dar o exemplo delas, às vezes elas lembram de alguma coisa, aquilo ali é só para ter uma base realmente. Mas, assim, tudo é feito igual que eu digo assim, abertura, né? A gente tem a gratidão da semana, tem a oração final, a gente tem uma caixinha de oração também em cada grupo. E aí a gente vai fazendo isso. E todo mês eu tento trazer também alguém para falar com elas sobre liderança, sobre espiritualidade. Ou então eu trago essa reflexão para elas. Eu estava estudando muito sobre a vida de Josué também, que foi um líder na Bíblia também. Então eu passo isso para ela, a gente faz oração juntas. E a gente tem buscado se unir cada vez mais como líderes, sabe? Porque mais pessoas querem abrir. Eu estou esperando um pouco, né? E porque, querendo ou não, assim, né? Quando abre, a gente tem que pensar no local, nas pessoas, nas estratégias. Porque eu achava que jamais iria sair de café. Porque café é mais prático. Você chega lá, ninguém tem que arrumar nada, né? Você não tem que arrumar sua casa, uma mesa, cada um pede o seu e acabou. E aí tem um local que a gente percebeu que não estava funcionando em café. Então a gente começou a fazer nas casas. E aí também o grupo está crescendo bastante, que é lá em Weston. Já em não Weston, cabe. A gente está fazendo... A gente está fazendo nas casas agora em Weston. E a líder é a Mariana, que deve até conhecer, a Mari Lucena. Sei quem é. Ela é líder lá de Weston. E ela chegou, eu lembro que ela chegou e falou assim, Bia, eu não desisto, porque eu não sou de desistir fácil. Mas assim, tem dia que vem 2, 3 pessoas. E eu falei assim, Mari, vamos orar para Deus poder dar estratégias aí pra gente. E aí a gente pensou nisso, de fazer nas casas. Então, a gente, assim, cada semana, uma mulher oferece a casa e elas querem receber, querem fazer bolo, querem fazer o café. E está sendo muito gostoso lá em Weston também. Então, agora eu estou percebendo que cada local tem a sua particularidade. Então, a gente tem que se adequar, né, com cada local. Ô, Bia, me diz, quando foi esse primeiro encontro lá em 2019? Vocês eram quantas mulheres? No primeiro encontro deve ter ido, acho que umas 12 mulheres, mais ou menos. 12 mulheres. Já é um bom número, né? Sim. Agora, hoje, daqui a pouco a gente vai falar, você vai trazer esses números aí de quantos grupos, quantas pessoas tem. Mas eu percebo que você lida com isso como uma gestão de uma empresa. Você lidera esses grupos como uma empresa, de fato, né? Tem pauta, tem reuniões nos dias tais, você tem líderes para cada um desses grupos, você monta uma estratégia com reuniões mensais com essas líderes para definir o cronograma daquele mês. Agora, é uma empresa, a pessoa,
para entrar no MCP, vai adquirir um membership? Ou como é que funciona tudo isso? Vocês têm sponsors, né, patrocinadores para esses eventos? Como que funciona essa logística toda, esse gerenciamento dessa empresa? Então, esse que é o mais assim, é o mais louco, eu acho, porque é uma instituição, que eu digo, né, sem fins lucrativos algum. Então a gente não cobra nada. A pessoa ela vai quando ela consegue ir, né, na semana que ela consegue ir, ela vai. Então ninguém está preso, né? Até você tem que ir tantas vezes. Não, a pessoa vai. No grupo de WhatsApp a gente coloca quando a pessoa vai na terceira vez, né? Mas assim, a gente não tem nenhum membership, não tem nada. A pessoa simplesmente faz assim, vai porque quer ir. E a liderança também. Ela faz porque ela sente que é o propósito dela, que ela tem que ajudar essas pessoas, que ela, né, que ela tem que desenvolver. Então, não tem nenhum assim, compromisso, que eu digo, monetário. Entendi. Carmen? Agora... Voltou. Oi? Voltou? Não, entendi, saiu, mas agora eu te ouvi bem. Voltou? Voltou. Tá me vendo? Me ouvindo? Tá bom. Mas eu ouvi o que você falou. E aí você tá me falando de uma estrutura, né, que começou num café e hoje já está nesse movimento estruturado e organizado, tem processo, né? Eu sempre levo, a minha visão é sempre muito corporativa, né? Acaba que tudo eu vejo como uma estrutura de negócios. Mas muitas mulheres, Bia, sentem, né? Existem mulheres, e você deve conhecer, e eu conheço também, porque trabalho com mulheres que têm projetos assim incríveis, são mulheres incríveis também, e elas sentem que precisam de um grande projeto ou de algo extraordinário para fazer diferença. Mas a sua história mostra que o propósito começa ali com pequenas ações, nessas incertezas, nessas inseguranças. E o que você diria para quem deseja impactar vidas, assim como esse movimento que você criou está impactando, mas sente que ainda não é o momento certo, eu não sou boa o suficiente? O que você diria para essas mulheres? Eu creio, Carmen, que é o seguinte, né? Como você disse, né? Você vê que às vezes a gente fica esperando alguma ideia mirabolante aparecer, a gente fica esperando algo assim para começar. A gente nunca vai estar pronto para começar. Mas eu creio que é o seguinte, a constância é mais importante até do que o próprio projeto, do que a própria ideia. Porque o que eu percebo assim, muitas pessoas que elas querem liderar, né? E eu fico assim analisando a pessoa. Ela é uma pessoa constante, porque a líder, você tá ali, você não tá recebendo para isso. Então imagina, a pessoa tá com uma dor de cabeça, não pode não ir. Mas então eu peço para Deus colocar as líderes no caminho, pessoas que serão constantes, pessoas que não irão assim desistir, porque a líder é assim, você tá passando mal, você tá, claro, nada muito grave, né? Você tá com uma dor de cabeça, tá com um problema na sua casa, você tá triste, você acordou, né? Você não acordou se sentindo muito bem, você tá desanimada, mas a líder, ela vai mesmo assim. Isso que eu vejo, porque eu vejo assim, as líderes, uma boa liderança é assim. Ela tem vários motivos para não ir, né? Tá mal, tá triste e, sei lá, brigou com alguém e tal, mas ela vai mesmo assim. E ela vai estar lá com um sorriso no rosto e vai aparecer lá. Então, eu acho que mais importante, até do que assim, do que a própria missão, é você ser constante naquilo que você se propor a fazer. Você ter disciplina e você ser constante. Eu tenho assim os dias que eu separo para poder fazer as nossas reflexões semanais. Eu tenho que ler livros, né? Eu tenho que estar assistindo palestras, eu tenho que estar pesquisando, eu tenho que estar indo buscando. Então, eu tenho uns dias que eu separo para poder fazer isso. Às vezes, não dá tempo de eu fazer durante o dia. Então, tem dia que eu acordo 3 horas da manhã e vou fazer as coisas. Eu vou fazer que a casa está em silêncio, pego meu computador, aí eu vou orar, e eu começo a escrever. E tem dia, gente, que só flui de madrugada. E eu começo a escrever aquilo ali que está fluindo de madrugada, sabe? Então, eu acho que o principal da líder é isso, é você ser constante. Mesmo que você ser constante, você ter certeza
daquilo que você está fazendo. Certeza que aquilo ali vai impactar, certeza que você tem que fazer aquilo ali. Porque conforme a gente vai trabalhando, a gente vai fazendo, o propósito é revelado, o propósito vai se moldando, né? Vai sendo revelado pra gente. Eu creio assim. Bom, você trouxe aqui alguns pontos que são referentes à liderança inspiradora, né? A consistência é uma referência de um líder, de uma líder inspiradora, porque as pessoas se inspiram nessa liderança, né? Porque ela é um exemplo, ou seja, é consistente, tem uma ordem que está seguindo, você consegue enxergar o melhor daquelas pessoas que estão participando ali do grupo e consegue tirar o melhor delas e inspirar até que ela se veja como uma líder também, né? Isso é fantástico. E o que você vem aprendendo? A gente está falando aqui, poderia ser uma palestra isso para executivos, tá? Sobre liderança inspiradora. Exato. E o que você aprendeu, né, sobre essa liderança feminina nesses anos todos no MCP? E o que você acredita que toda mulher precisa, que as mulheres que participam e que desejam fazer um tipo de trabalho como esse que você faz precisam desenvolver, né? Deixa eu melhorar minha pergunta. O que você aprendeu, vem aprendendo nesse tempo de liderança, e o que você acredita que a mulher deveria buscar aprender se ela deseja ter algo extraordinário, algo grande e impactante, assim como você tem? Então, eu tenho aprendido muitas coisas, né? A gente aprende, como eu disse, né? Às vezes a gente aprende não da melhor maneira possível. Mas, assim, algumas das coisas que eu gosto sempre de falar é que o líder, ele não tem tempo, tá? De ficar com raiva, com ressentimento com nenhum liderado. Não tem essa. Você não pode, porque aconteceu já várias vezes. Pessoas vão para poder espiar e depois vão e abrem coisas parecidas, sabe? Querem copiar. Isso acontece muito, já aconteceu. Até um nome, a pessoa tentou copiar a sigla parecida, sabe? M alguma coisa, que eu não vou falar, porque não vai ter a saber o que é. Mas aí, antigamente, eu ficaria chateada. Hoje, eu percebo o seguinte, que a imitação é o melhor elogio que você pode receber. Sinal que você está fazendo algo que as pessoas estão gostando. E eu também percebo o seguinte, se a pessoa começa algo numa intenção que não é genuína, que não é legal, que ela quer fazer só para poder, para o nome dela, né, por causa de uma vaidade, provavelmente é algo que não vai dar certo. Porque tudo que a gente faz, até uma empresa que a gente vai abrir alguma coisa assim, eu acho que a gente tem que ter princípios, a gente tem que ter valores. Não é porque você tem uma empresa que não tem nada a ver com a Bíblia, com tudo, que você vai copiar uma outra pessoa, né, descaradamente. Isso aí é uma falta, né, até de caráter. Então, assim, a gente pega inspirações, é claro, vou pegar inspiração e tudo, mas eu creio que o líder, ele não tem esse luxo de ficar com raiva de ninguém porque saiu do seu grupo, que eu creio que todo mundo tem um tempo de estar andando junto e tempo de andar separado, e nem ficar com raiva porque a pessoa está copiando. Você agradece a Deus que Ele está te dando, porque uma coisa, Deus, ele te dá a criatividade, né? E aquela pessoa vai pegar, não vai ter acesso à fonte, vai ter acesso só a você, mas você que tem acesso à fonte da criatividade. Eu creio muito nisso, né? E outra coisa também que eu percebo principalmente as mulheres, né? Elas passam por várias fases na vida delas e elas todas assim, têm um grande valor. E às vezes elas fazem coisas, depois elas voltam, se arrependem, e todas elas conseguem ensinar algo, não importa quem seja. Às vezes uma pessoa que ela não tem muita aptidão para liderança, mas quando ela fala lá naquele minutinho que a gente fala da gratidão,
são palavras tão sábias que até nem precisa mais falar nada no encontro. Então, todo mundo tem algo para poder ensinar. A gente pode aprender assim com todo mundo. Às vezes você acha que a pessoa não tem muito seguidor, não tem isso aqui, não, mas todo mundo, a gente pode aprender com todo mundo. E tem pessoas que têm essa aptidão para liderança e tem pessoas que não têm, mas a gente aprende com todo mundo. Eu vejo muito isso, né? Ô, Bia, mas você sabe que você falou algo que é muito bacana sobre dois pontos que você trouxe aqui muito interessantes. Primeiro, mulheres que participam do grupo, desenvolvem uma liderança por ver como tudo funciona e aí saem e vão abrir os seus próprios grupos. E o outro ponto é sobre copiar, né, o que você criou. Eu também acredito que isso é válido porque a gente está inspirando pessoas. Se o projeto é bom, que se multiplique. Agora, na área do desenvolvimento humano, que é a área que eu atuo, a gente usa uma palavra chamada modelagem. Ou seja, é a gente olhar para aquela pessoa ou para aquela empresa que já está aonde eu quero chegar e eu vou modelar. O que essa pessoa fez? O que esse líder... qual o bastidor dele? O que ele lê? O que ele estuda? O que ele come? O que ele faz no final de semana? Onde são as fontes? Quem são os mestres desse líder? E aí eu vou entender sobre aquilo, mas eu vou construir algo meu. Porque se não tiver a nossa essência, isso não vai adiante. Você acaba virando um personagem copiando, porque modelagem é diferente de cópia. Sim, então, com isso. certeza. Se a pessoa está te modelando, é maravilhoso, porque você já tem um modelo que está funcionando e que está impactando pessoas. Agora, ela pode fazer, se ela quiser copiar a forma como você fala, a forma como você convida, não vai funcionar. Fica fake. E aí as pessoas, ela não vai conseguir sustentar o personagem por muito tempo, não é verdade? Com certeza. Com certeza. Eu gostei muito dessa sua colocação, porque existe uma diferença de copiar e modelar. Então, quem está olhando esse projeto da Bia, o MCP, pode ir lá ver, pergunta, Bia, onde que é a tua fonte de inspiração? O que você faz? Como foi e tal? Como se você fosse uma mentora dessas pessoas de fato. E no final você vai lá, né? Vai e multiplica isso, mas coloca a sua personalidade ali, porque isso é seu. Acho muito bacana. Agora, você, por vários momentos aqui, Bia, você fala que antes de cada decisão você se juntou com a líder ou você abriu seu computador de noite e você faz oração. Antes de qualquer decisão, você se retira em oração. E você fala também, né? Até numa conversa nossa, em outros momentos, você falou que não existe atalho e que a fé é fundamental nessa jornada. E como que a sua conexão com Deus te ajuda a construir esse movimento todo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, creio que o MCP seja um projeto realmente que primeiro nasceu até no coração de Deus, né? Antes de nascer no meu. Tanto porque eu nem esperava que ia tomar essa proporção que tem tomado. E tá ouvindo, Carmen? Ah, tá. Tô. Então, e eu creio o seguinte, né? Eu fui criada num ambiente evangélico, né? Meu pai, ele é pastor, sempre fui da igreja e tudo mais. Mas, assim, eu acho que é importante a gente frequentar uma igreja, né? A gente está lá, a gente está aprendendo, ali que a gente aprende a ver essa comunidade cristã e tudo mais, né? Só que a igreja também é um local de pessoas doentes, tanto que a Bíblia fala, né? Quem está doente, quem não está doente, não precisa de médico, né? Jesus, ele veio para os doentes, né? Aqueles que realmente reconhecem que precisam dele. E muitas vezes existem pessoas que não se sentem bem no ambiente da igreja. Mas não quer dizer que são pessoas que não têm fé, não são pessoas que não leem a Bíblia. Existem muitas pessoas magoadas porque foram para uma certa igreja e ali se chatearam com algum líder.
ou então pessoas que têm até um preconceito, que não entram. Então é por isso que, e eu creio que assim, né, que Deus ele é para todo mundo, não é só para quem frequenta a igreja. Eu creio que ali é o ambiente propício para isso. Né? A pessoa vai ali, vai ouvir uma pregação, né? Vai ouvir a palavra, vai cantar os louvores e tudo mais. Mas assim, mas a gente não pode limitar Deus a quatro paredes. Eu imagino assim, não pode, a gente não pode limitar Deus a quatro paredes. Porque ali a gente vê nos nossos encontros, nós temos pessoas ali que não vão para igreja nenhuma, mas elas estão orando umas pelas outras. E aí tem sonhos, olha, eu sonhei com você, eu estava orando, eu acordei de madrugada com você na minha cabeça, então comecei a orar pela sua vida, pela sua família, e aí tal, porque o Deus, ele quer o quê? Nossa busca, nossa entrega para ele, né? A gente aprender mais sobre ele na Bíblia, cantar e buscar aprender mais sobre ele, é isso que ele quer. Então eu gosto sempre de levar isso para as mulheres, não é porque você não é uma pastora, não é uma líder, ou porque você sabe alguma coisa que você não pode ter um relacionamento com Deus. Você pode, você tem acesso à mesma Bíblia que eu tenho, você tem acesso ao mesmo Deus que eu tenho, você pode fazer a mesma oração que eu faço. Então, eu acho que isso que eu gosto de levar, né? Que todo mundo pode ter, sim, essa fé em Deus. Entendi. E eu aprendo muito, porque isso é uma... Eu sempre fui uma buscadora. Fui criada, minha família católica, então fui batizada, primeira comunhão, todos os rituais da Igreja Católica, mas eu não conseguia ter respostas, né, na Igreja Católica. E depois eu busquei outras religiões e eu não conseguia encontrar respostas. Então, desde muito nova, eu tenho essa busca por algumas respostas, né, algumas inconsistências na minha cabeça, algumas chaves que não conectavam. E até que há 4 anos atrás, eu tive esse convite. Não foi ninguém que me convidou, foi uma intuição que veio em mim para eu estudar a Bíblia. E eu falava, gente, mas eu abri a Bíblia, eu não entendia nada. Eu não entendia nada sobre aquilo. E até que eu encontrei uma amiga minha, que também foi uma outra voz na minha cabeça, que falou, ó, fala com fulana. Num momento nada a ver. E eu fui falar com essa minha amiga e ela me falou coisas assim que eu falei, também não entendi nada, né? Assim como esse homem chegou para você e falou, continua, e você também, naquele momento, não entendeu muito bem, eu também não entendi nada. Sim. E ela me deu uma Bíblia. E eu falei, eu não consigo ler a Bíblia, eu não entendo nada, é difícil aquela leitura para mim, aquela letra, tudo é difícil. E ela me deu uma Bíblia com uma leitura mais atualizada para o nosso vocabulário de hoje em dia. E aquilo foi um despertar muito grande para a minha vida. E eu falei, a minha religião, eu costumo dizer, minha religião é a Bíblia. E ali eu trabalho e eu estudo comportamento humano, mentalidade, neurociência, muitas ciências que eu estudo na área do desenvolvimento humano. E eu descobri que todas essas chaves estão na Bíblia, né? A fonte de tudo isso está na Bíblia. E hoje eu até frequento. Se me chamam para ir a alguma igreja, eu vou. Mas eu criei isso que você falou desse relacionamento, né? Eu criei esse relacionamento e foi necessário anos da minha vida. Quem dera eu já tivesse um Mulheres com Propósito para eu conhecer. E é uma coisa, Carmen, que como você falou, né, que você tudo que você estuda, você vê que tem na Bíblia. Então, várias coisas que a gente escuta de livros, de psicólogos, de tudo, mas a gente vai olhar na Bíblia e já tá tudo escrito ali já, sabe? Só que às vezes eles mudam, né, a forma que é falar e tudo mais, mas a gente já tá tudo ali, né? Tem até a parte que eu sempre falo lá para as mulheres, né, que o coração alegre formoseia o rosto. Você vê que é uma pessoa triste,
pode ser a modelo, mas vai ficar com aquela cara meio feia. Já uma pessoa que já nem é tão bonita, vai estar alegre, você já vai achar aquela pessoa linda. Porque realmente, quando a gente está com o coração alegre, a gente fica uma mulher, né? Uma pessoa mais bonita. Então, assim, tem várias coisas da Bíblia que eu sempre tiro, né? Eu sempre gosto de fazer sempre um paralelo com algum estudo, né, científico, tal, com a Bíblia. Porque a gente sempre conta, todas as respostas estão sempre ali. É incrível, é incrível. E esse ponto que você falou também, né? De não trazer, não é. É uma coisa que eu falo em alguns momentos, em outros episódios eu também já falei. A gente vai falar de Deus, mas a gente não está falando de religião, a gente está falando de espiritualidade. Sim. E se a gente for consultar, né, os maiores cientistas que eu estudo, Napoleão Hill, Bob Proctor, Tony Robbins, enfim, os maiores mestres dessa área do desenvolvimento humano, todos eles falam que Tim Harbeck, que é o autor do livro Os Segredos da Mente Milionária, ele fala: o primeiro pilar que a gente precisa desenvolver é o espiritual. Entender que a fonte criadora de tudo é Deus e que ali estão as chaves. E o que a gente precisa é criar esse relacionamento. E o relacionamento, ele vem de uma palavra que você falou aqui há pouco tempo: constância, disciplina. Exato. E constância, né? Então não é sobre religião, é sobre ser, é sobre essência. E se a gente não se conecta, a gente até pode ter resultados na nossa vida profissionais, nos nossos relacionamentos, mas a gente não vai muito longe do que... A gente não vai muito longe. Quando a gente tem esse relacionamento com Deus, eu acredito que a nossa jornada ela fica muito ampla, nessa mundo de possibilidades e criatividade para a gente. Sim, exatamente, porque eu creio que, assim, que Deus ele é uma fonte inesgotável de tudo, né? De criatividade, de estratégias, de tudo. Então, quando a gente se conecta com o nosso Criador, eu estou fazendo um curso de counseling, né? De aconselhamento bíblico. E aí fala que não tem como eu saber quem eu sou, né? Não tem como eu saber quem o homem é se eu não souber de Deus, porque nós fomos feitos, né, por Deus, então Ele é o nosso Criador, e nós fomos também criados à imagem e semelhança de Deus. Então, a gente fica, gente, quem eu sou? Por que eu vim? Por que eu estou aqui? O que eu vou fazer? A gente primeiro tem que voltar para Deus. Quanto mais a gente conhece sobre Deus, a gente estuda sobre Ele, a gente lê a Bíblia, sabe quem Ele é, sabe o que Ele pode fazer, mais a gente vai saber sobre nós. E eu acho isso aqui incrível, porque nunca, né? Eu creio que nunca é só sobre mim, só sobre você. É sobre a vontade de Deus, é sobre a humanidade, né? Sobre outras pessoas. Nunca é uma coisa assim só egoísta. Tá fazendo para o meu nome aparecer. Não, que se você já estiver com essa intenção, já é algo que não vai ficar firme muito tempo. Até porque a gente está falando de propósito, e propósito é sobre servir. Né? Sim, agora, Bia, você tudo bem, o MCP está aí 6 anos já, né? Mas recentemente você me contou que teve mais um desafio, que você precisou ir para o Brasil. Sim. Passar uma temporada quando tudo estava indo muito bem. Você teve que ir para o Brasil passar essa temporada que você está passando aí. Sim. E houve mais uma vez essa dúvida, né? As Com próprias certeza. líderes também trouxeram. E agora? E agora, né? Então, a gente fez o evento de 5 anos em maio do ano passado. E o evento que eu fiz para 50 foram 100 mulheres. Né? Numa sexta-feira de manhã. Sexta de manhã. Uma sexta-feira de manhã. Foi assim, um evento maravilhoso. Que foi algo assim que eu estava nas madrugadas, né? Nas minhas madrugadas, assim, acordando, e eu tive esse insight assim, das 4 estações, que como a natureza também passa pelas estações, a gente também passa, né? Por estação da sequidão, a gente passa por estação do inverno, né? Do outono, quando as folhas caem. Então a gente fez esse paralelo. Então nós tivemos 4 palestrantes para poder fazer, uma sobre cada estação. A Cris Linares esteve lá falando sobre o inverno, que foi assim muito legal. A Juliana Delpino também, ela falou sobre a primavera. Então foi muito bacana. A Flavia eu também falei.
E aí eu falei assim, gente, agora que vai bombar, porque depois daquele evento as pessoas ficam empolgadas, né? As pessoas querem, vão fazer isso, vão fazer e tal. Já tem mais muita gente que não abrir, vão para, tal. No outro dia, no grupo lá de Miami, foi muita gente, foi muita gente, tal. E eu precisei vir para o Brasil. E eu ia ficar, acho que 4 meses, já estou já 8 meses no Brasil, por alguns problemas familiares, alguns trabalhos também. E aí acabou que eu fiquei no Brasil e eu fiquei, gente, e agora? E acabou que, como de Miami, eu sempre estive à frente, acaba que algumas pessoas ficam um pouco mais desanimadas. Mas a Clarissa tá ali, a me substituindo agora, e a Clarissa, ela é maravilhosa. E foi assim, foi Deus que colocou ela aí nesse momento ali, ela abraçando ali, a Clarissa é maravilhosa. E como assim, as reflexões são praticamente as mesmas e tudo, tem só aquela questão do costume, né? As pessoas se acostumam com uma pessoa, aí até você acostumar com outra é um novo desafio, né? E acabou que aqui em Niterói pediram para poder abrir, então a gente está em Niterói também agora, né? Aqui no Rio de Janeiro, né? Abrindo toda segunda-feira à tarde, a gente tem nossos encontros aqui. E eu vou te falar que são desafios que a gente passa, né? Que a gente tem que ter certeza que Deus está na frente, porque muitas vezes a vontade que dá realmente é de desistir e pensar assim, as pessoas até falam assim, mas Bia, você não ganha nada para isso? Eu falo assim, olha, financeiramente não, mas eu creio que a minha missão está sendo cumprida. E uma coisa que eu também falo é o seguinte, que eu vou cumprir a minha missão independente de MCP ou de um grupo ou de eu estar à frente de mulheres ou não. Porque eu lembro quando eu trabalhava, a gente tinha uma empresa de refinanciamento bancário e às vezes eu falava com aqueles atendentes no telefone, pessoas que nem conhecia. Eu estava lá falando, né, sobre fé, sobre esperança, sobre muitas coisas. Então eu creio que sim. Antes de ser, né, idealizadora, líder do MCP, eu tenho a minha missão, que eu acredito que é espalhar o amor, a esperança, a fé. Então, eu vou fazer isso independente de onde eu estiver, do cargo que eu estiver ocupando, tanto na empresa, se estiver em alguma empresa também. Eu vou estar fazendo isso independente de onde eu estiver, de qual cargo eu estiver. Entendi. Agora, para sua surpresa, você estava aí no Brasil e houve aquela... E agora vai terminar o grupo, não vai? E aí, para sua surpresa, ele cresceu. Aí a gente expandiu agora, a gente foi para Orlando, precisou abrir um segundo grupo lá em Orlando, e a Fê Pontoni, acho que ela está até aqui assistindo com a gente, que ela é a segunda líder lá do nosso grupo de Orlando. E aí no Brasil, né, também. E no Brasil também. E semana que vem eu estarei lá no grupo de Brasília, porque Brasília já tem mais ou menos 1 ano, se eu não me engano, em Brasília. E aí na quinta-feira que vem eu estarei lá com as meninas de Brasília. Caramba, que loucura, Bia. E agora, olha só, não te falei que passa rapidinho o tempo, ó. Aqui, nossa, tem 8 horas. Não falei para você que flui muito rápido. E aí, mas antes da gente partir para as nossas considerações finais, o que você sente no seu coração, ou se você tem planos, o que você espera do MCP daqui para frente? Então, Carmen, o que eu espero realmente é a gente cumprir essa missão de Deus de acolhimento, de espalhar o amor. Inclusive, tem um grupo para poder abrir em North Carolina. Uau. E aí a líder me ligou ontem e ela falou que lá muitas mulheres precisam disso, porque muitas mulheres tristes, deprimidas, sozinhas, que não tem ninguém. E quando vai encontrar pessoa que quer fazer só network, que é ótimo network, eu acho ótimo, né? Mas a vida não é só network, né? E então ela falou que ela precisa muito. Então a gente está orando para o início desse grupo lá em Charlotte, com essas 2 meninas de lá. Então, o que eu quero é que realmente o MCP, que através do MCP, né, Deus levante líderes com esse coração, porque não adianta levantar uma líder que quer apenas que o nome dela seja, né, falado. Se promover. Exatamente, uma líder que queira apenas se promover. Então, tem que ser líder que tem um coração realmente de servir. E para a gente poder espalhar essa missão.
porque eu creio que é muito mais gratificante do que qualquer promoção que você possa receber, qualquer benefício que você possa receber, é você realmente fazer a diferença na vida de uma mulher, porque quando uma mulher se posiciona e ela é restaurada, não é apenas ela que é restaurada, não. É a família, são os filhos, são a geração, aquela família. Então, a gente deixa um legado. É o legado dela que está sendo transformado através de uma pessoa que disse sim. Através da Raíssa que disse sim em Boca, através da Mari que disse sim em Weston, através da Fê e da Renata que disseram sim lá em Orlando, da outra Mari em Brasília. Então, assim, o seu sim muda histórias, muda realidades. Quem sabe você falou sim e através do grupo, né, do MCP, com as nossas reflexões, uma pessoa que tinha um relacionamento muito ruim em casa, com o marido, com a mãe, e ela entende que ela tem que mudar, então ela muda, então ela passa a ter um casamento restaurado, ou um relacionamento melhor com a filha. Então, a filha vai ter com a filha dela, com a neta. Então, aqui não é só sobre uma pessoa, é sobre realmente um legado, sobre vários legados que a gente está deixando. Então, essa é isso que eu quero que continue no MCP. Não fazer grupos não é um simples café. É um café realmente com propósito. Legal, cara, isso é fantástico. Mas, Bia, a gente vai precisar caminhar aqui para os nossos finalmente, mas com certeza já fica aqui o convite para você voltar num próximo episódio. E aí eu queria que você, antes da gente ir para as considerações finais, você falasse um pouco aonde as pessoas podem encontrar um grupo, aonde que também as pessoas podem encontrar você, o que você hoje tá de trabalho, se tem algum grupo específico, alguma mentoria. Fala um pouquinho sobre isso, como as pessoas podem se conectar mais com você. Então, Carmen, eu lancei um tempo atrás a trajetória da mulher com propósito. Então, ali eu falo, né, sobre 10 passos. Quem vai nos encontros sabe que eu gosto muito de passos, né? Que eu gosto de coisa mais prática. Então, são 10 passos para a gente poder realmente encontrar o nosso propósito e saber o que fazer com isso. Não basta encontrar, o que fazer com isso, né? Então, ali eu falo sobre comparação. Cada capítulo é uma coisa diferente. Outro é sobre dizer não. A gente fala sobre perdão, sobre identidade. A gente fala sobre a gente ter esperança. Então, cada módulo é uma coisa diferente que a gente tem essa mentoria comigo e no final tem um exercício prático. E quem quiser acesso, tá no link do meu Instagram. O meu Instagram é Bia Souza, com Z. É o primeiro Bia Souza, então é só Bia Souza mesmo. Biasouza. Então tem essa trajetória. E nós temos grupos, toda sexta-feira nós temos grupos em Boca Raton, a gente tem grupo em Miami, em Aventura, e também nós temos em Winter Garden, lá em Orlando. Quinta-feira a gente tem em Weston e em Dr. Phillips, em Orlando. O Weston, né, aqui no sul da Flórida, e em Dr. Phillips, lá em Orlando. Segunda-feira a gente tem os encontros em Niterói, aqui no Rio de Janeiro. E os de Brasília, os encontros são mensais. Então, assim, quem quiser, vai lá no Instagram que a gente fala os dias dos encontros lá de Brasília. Eu sei que esse mês a gente vai fazer dia 20 de março, numa quinta-feira, 6h30 da tarde, eu estarei lá com as meninas de Brasília. Lá no nosso Instagram é mcp.usa, né, USA. Então, ali tem um pouquinho sobre os grupos, onde você pode encontrar. E também pode mandar mensagem por lá, que quem tem acesso sou eu, a menina que me ajuda, e tem 2 líderes também que têm acesso, então elas respondem também. Então, às vezes, assim, muita gente acha que está até falando comigo, mas às vezes não sou eu que estou respondendo, são outras pessoas que estão respondendo lá no mcp.usa. E tem essas 2 formas de comunicação. Eu creio que realmente é um encontro que a pessoa vai e ela vai ser realmente impactada. Maravilha. E esses encontros são presenciais ou online? Todos presenciais. Todos presenciais, ótimo. Isso. E agora, Bia, deixa eu só agradecer. Eu quero agradecer primeiro você por ter disponibilizado o seu tempo, né, e compartilhar esse conteúdo tão rico hoje aqui, tão inspirador de fato, e para nós mulheres, né, especialmente. E
Também agradecer cada um de vocês que estiveram aqui ao vivo com a gente. Você que está assistindo no replay, obrigada. Coloca nos comentários o que você achou, qual a inspiração que você teve sobre esse episódio. E, Bia, eu quero te pedir a sua consideração final, né? Que mensagem que você deixa para mulheres que desejam, né, criar algo, mas tem medo, acha que não está pronta, né? Queria que você deixasse essa mensagem aqui pra gente. Então, a mensagem que eu quero deixar é que você tem algo dentro de você que é capaz de realmente transformar o mundo. Então, basta você ser constante, como eu sempre falo, constante, ter disciplina. E o mais importante, você buscar crescer a sua fé em Deus. Porque quando a gente tem essa fé em Deus, Deus vai nos direcionando. Então, se você está em dúvida aí quais são os seus próximos passos, ore, entregue ao Senhor, né? E tem hora que você tem que agir com fé. Você tem que né, pisar e Deus vai colocar o chão. É como uma escada. A gente não vê lá em cima, mas a gente sobe o primeiro degrau. E tem sempre pessoas que você se inspire, pessoas que você pode ligar para poder pedir um conselho. Ande com pessoas assim que acreditam também em você. Porque se você andar só com aquelas pessoas que só estão sugando, só estão sugando, colocando para baixo, é bem provável que você não vai conseguir, né, ir para frente. Então, você ande com pessoas que você pode ligar, pedir um conselho. E é isso, tenha fé e seja constante, que é o mais importante, é fé e constância. Maravilha. Bia, o que eu estou levando aqui, dentre tantos aprendizados, mas um especialmente que tocou o meu coração, é sobre isso. Antes de qualquer decisão, na dúvida, na incerteza e na insegurança, é reservar um tempo, se conectar com Deus, porque a inspiração chega, né? Então, obrigada por ter compartilhado. Isso realmente acredito que vai fazer muita diferença na minha vida. E espero que você volte mais para a gente falar mais sobre isso. Bom, pessoal, vamos encerrar por hoje, mas quarta-feira estamos aqui em mais um episódio do InstaCast CL. Bia, quer se despedir? Sim, obrigada, Carmen, obrigada. E só para complementar, né? Não adianta, eu tenho meu headphone aqui, não adianta as pessoas, né, quererem fazer igual, ou então você falar assim, eu não sou igual àquela pessoa que está muito mais à frente, mas cada um é um ser único. Então, o que Deus tem para você é diferente do que tem para outra pessoa fazer. Pode ser até parecido, mas não é igual, e você vai tocar outras pessoas. Então, siga, mesmo que não seja igual a outra pessoa, você segue aí no seu propósito, como a Carmen falou, pedindo sempre que Deus te guie, que Ele vá à frente de tudo, que Ele vai te direcionar com certeza. Amém. Obrigada, Bia. Um beijo, pessoal. Boa noite. Bia, volte sempre. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, beijo, Carmen. Tchau, tchau.